Fala galera, tudo bem? Meu nome é Bruno Montoya, sou aqui da Vilas Monte e hoje eu vou trazer vocês no set comigo pra mostrar um pouco da produção que a gente vai fazer. Basicamente é um filme publicitário de um bar que vai inaugurar aqui na cidade de Bauru, que tá com uma pegada meio de misturar São Paulo e Rio de Janeiro. Demorou? Hoje a gente tem a equipe completa, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Ali, de toquinho vermelho, o Diego. O Diego vai cuidar de toda a parte de gaffer, iluminação. O Alisson, ele vai fazer assistência de câmera. A Dan, ela tá cuidando de todo o BTS, a parte de produção e tudo mais. E o João, que tá atrás das câmeras aí filmando, que também vai ajudar na parte de iluminação e tudo mais. Demorou? Basicamente eu quero mostrar pra vocês o que a gente vai usar de setup. De luz, a gente tá... Chega aí, João. De luz a gente vai usar a 1200, porque esse filme chegou pra gente com uma necessidade muito grande de a gente fazer bastante flare, bastante luz entrando de fora e tudo mais. Então ela que vai fazer esse look aqui, é a primeira vez que a gente está usando essa Aperture e com certeza vai ser incrível. Para fazer o conjunto com ela, a gente tem uma 120D com um Fresnel e um Bandor, outra 120D com uma panelinha e um 300D com o dome para fazer uma luz de frente e tudo mais. Então esse é o nosso setup básico de luz. Fora isso a gente tem uma Nanlite 15C e duas Vector View, tá bom? Para fazer umas luzes diegéticas e tudo mais. De câmera, vem pra cá. De câmera a gente está com a FX6, que é a nossa câmera principal de hoje. Pode ser que role alguns takes com a 24, com a 7.4 também. Mas é isso, basicamente. A gente vai usar a Zin 24, a gente tem um leque de lentes aí que a gente vai testar durante o dia. Demorou? Esse vai ser o nosso setup de hoje. Acompanha a gente. Tamo junto. Não entrava, porque o HDMI dele é embaixo. Você tem que ficar meio assim. A entrada ele ficava bem aqui, ó. Vai ter que montar o Transformers. Não teve jeito, a solução não pode trazer problema pro set, então a gente tem que solucionar aí. O Diego maravilhoso solucionou o nosso problema. Graças a Tilta. Explica aqui pra câmera, explica aqui. Então meu pai falava, filho, foi mais que obrigação. Que isso? E aí galera, pra cima, começar mais um dia? Ufa! Bora lá, hoje vai ser muito bom. Tem um dia gostoso. A gente pegou pra fazer o foquiça aqui, não deu certo, vai ficar pegando aqui o HDMI, então a gente colocou um Magic Arm, prendeu, aí tanto se colocar de ponta cabeça, não ia ligar. Então a gente colocou aqui pra ter toda essa dinâmica do cabo, aí ele consegue trabalhar aqui perfeito. É a solução perfeita? Não é. É a que tem. Mas é a que tem. É que eu vou colocar alguma coisa, talvez um cover, alguma coisa Então, aqui vai pegar bastante close-up, sabe? Tem algumas coisas, tem uma coisa certa. Não? A diferença. Olha lá, João. A gente tenta ir até o fim,
mas na correria a gente acaba não conseguindo fazer todo o BTS lá no set. Então o João estava editando, chegou nessa parte logo da primeira cena que a gente rodou, que foi a cena dos pezinhos ali, que já estava no monstro. E aí dali pra frente foi uma correria total, a gente não conseguiu mais fazer o BTS de vídeo. O BTS de foto acabou rolando e então o que a gente pensou? A gente vai colocar a cena final do filme ali em loop, né? Porque às vezes tem muita coisa para comentar, a cena vai ficar rodando ali e vai rodar as fotos do BTS que a gente consegue explicar um pouco de como que foi pensado a cena, de como que aconteceu e tudo mais. Para fazer um resumo rápido do que é esse job, é a inauguração de um bar aqui na nossa cidade, na cidade de Bauru. É um bar que até hoje está fazendo muito sucesso, a gente recebeu muito feedback positivo desse vídeo, os clientes ficaram super satisfeitos e é uma produção que eu vou falar para vocês que é de um nível médio, talvez médio até não muito alto assim, porque é uma produção no interior de São Paulo. A gente mora em Bauru, é diferente das produções daqui, da produção de São Paulo, daquelas publicidades enormes, e igual Irmãos Meirelles, igual Rod Cauí, igual quem mais? O Thiago Calduro e tal, que a gente vê que são sets muito enormes. Aqui a gente tem um set muito mais limitado, tanto de equipamento quanto de equipe, mas a gente está trabalhando muito para que isso mude, tá? Então a gente foi com uma equipe de 5 pessoas, eu, o Alisson, o João, o Diego e a Dan. A gente se dividiu ali entre operar a câmera, fazer a fotografia, fazer assistência de câmera, fazer o gaffer, fazer o BTS de vídeo e fazer o BTS de foto. Então a gente tentou fazer tudo isso com uma equipe tão reduzida assim. Pra gente está sendo um orgulho muito grande a evolução e eu quero que vocês acompanhem aqui. Não esperem uma publicidade da Netflix ou coisa muito pesada, mas sim de uma produtora nova que tem evoluído e tem conseguido chegar em resultados legais. E eu desejo muito que vocês aí do outro lado consigam aprender alguma coisa com a gente ou trocar até uma ideia, sabe? A gente está super aberto a saber outras dicas, outras manhas e tudo mais. Já tem um tempo que a gente está se conectando com as pessoas, então a gente vê uma galera que a gente gosta, né? O Bruno Rocha, a gente troca ideia direto sobre equipamento ali no WhatsApp. O Saul também, a gente vive trocando ideia agora, tá muito legal essa troca de experiência, então eu quero que isso continue, então vamos sempre bater esse papo, fechou? Então eu vou começar a explicar a partir de agora o que a gente pensou na cena e como que a cena aconteceu, fechou? Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de explicar um pouco como a gente pensou esse filme. Como é na nossa cidade, a agência que trabalhou junto com a gente é a Difere, que são super parceiros nossos, a gente tem uma conexão muito grande. Esse filme a gente levou um monstro. O que é um monstro? A gente pegou, foi na visita técnica lá e a gente falou, cara, se a gente já começar a pensar nos takes de como que seria aqui, tal, a equipe super topou, acho que isso veio até do João, se não me engano, a ideia. Então a gente pegou o celular e foi fazendo o filme com o celular lá, do jeito que dava, super rápido e tudo mais, só pra gente no dia chegar e já ter ideia mais ou menos do que a gente gostaria. Então, em algum momento do vídeo lá atrás, você deve ter visto a cena de como a gente pensou e de como ela aconteceu. Isso ajudou muito a gente no fluxo, tá? Eu sei que monstro é um negócio muito mais elaborado, que as agências gastam um tempão, os diretores de fotografia gastam um tempão para montar isso. E a gente fez isso da maneira mais rápida, prática, eficiente, sem dor que a gente podia, tá? Foi bem de supetão, sim, mas foi muito legal essa experiência de você ver. Lá na frente você vai ver o monstro, como a gente pensou, e o filme final como ficou. A gente até aumentou um pedacinho do filme final, porque entraram muitas imagens legais que acabaram complementando o filme. Demorou? E a gente gostaria de agradecer também imensamente todo mundo que participou, o chefe Fernandinho, o William Olivato, que é o fotógrafo, nosso irmão, nossa, não tem nem o que falar dele, a agência Difere, a Carol e o Mika, obviamente, que estavam à frente ali, mas toda a equipe da Difere, e ao nosso cliente, que é o Gostoso Botequim, pela confiança e tamo junto, demorou? Agora sim a gente vai explicar sobre os takes e como que ele ficou no final. Essa primeira cena que vocês viram foi a cena que a gente começou o dia, tá? Qual que era a intenção? Era eles andando em 2 calçadas diferentes. Por quê? A proposta desse filme era ter a mistura de São Paulo com Rio de Janeiro.
Então a gente pegou essa figurante e ela fez andando ali de chinelo na calçada do Rio de Janeiro. E a gente também depois pegou um amigo dela lá, que estava de Vans e tal, uma pegada mais paulista, e a gente colocou ele nas ruas de São Paulo. Demorou? O que a gente pensou aqui? A gente queria que tivesse um solzão entrando, assim, então a gente pegou a 1200, difundiu ela com a gelatina, corrigiu ela com a gelatina para ela ficar bem amarelinha ali, bem quentinha, como se o sol estivesse entrando na calçada. E usamos a panela dela, a mais fechadinha, tá? Então foi assim que a gente pensou. Por que vocês estão vendo essa fita métrica aí? A intenção era que a gente conseguisse fazer um match quase que perfeito entre a passada dela e a passada lá de São Paulo, dentro do bar. Para essa cena, a gente usou o gimbal e a 7.4. Nosso gimbal não aguenta a FX6. E como o look da 7.4 e a FX6 é muito parecido, a gente acabou utilizando e não teve nenhuma perca, assim, tá? E aí a gente usou a 16-35, sempre na mesma distância entre a lente e o chão. A gente também usou um rebatedor prata só para voltar um pouquinho a luz e não deixar tão duro assim, tá bom? Depois a gente aprovou com o cliente, com o Mika, e aí seguimos para a próxima cena. O Mika é esse cara de vermelho que tá aí, ele que é o diretor criativo da agência. Agora a gente vai para a segunda cena. A intenção da segunda cena era que a gente saísse de dentro do bar, revelasse o logo do Gostoso Botequim e depois voltasse, tá? Só que, gente, essa era a cena mais difícil, porque a gente tinha muita luz lá fora e a gente teria que iluminar muito lá dentro. Por isso que a gente investiu quase 1/4 do nosso orçamento na 1200D. Tá? O que a gente fez? A gente colocou a 1200 entrando do lado direito, ali onde tem aquele garçom de azul, para iluminar bem aquela parede ali. A gente colocou uma 300 logo depois da coluna da direita, para a gente iluminar o rosto ali da nossa garçonete e também fazer o backlight da cliente ali que está de branco. E do lado esquerdo, onde está aquela mesa amarela, a gente colocou um Fresnel com a 120D. Com isso, a gente conseguiu ter um HDR muito bom, porque a gente conseguiu expor lá no céu, tá vendo? O céu não está estourando, e a gente conseguiu deixar lá dentro muito bem exposto. Essa cena foi feita de gimbal, a gente saiu com a 24-70, depois a gente voltou até a hora do brinde. Essa cena foi uma das cenas que a gente mais gostou. Você tá vendo ali o Mikael? Ele tá com um monitor que a gente montou. Ainda não tá o setup perfeito de monitoramento do cliente e tudo mais, mas isso ajuda muito a ele já ir aprovando na hora, tá bom? A gente usou um monitor da Fullword de 7 polegadas e um transmissor 300 da Holyland. Beleza? Lá atrás a gente colocou um Fresnel fazendo esse recorte, a gente colocou um difusor 45 graus dele e também lá no fundo uma 1200 para dar essa endurecida na luz assim, porque é uma luz de dia, assim, é uma luz mais dura. Essa cena também ficou muito legal, então você pode notar ali no braço dela que tem um recorte feito pela 1200. A luz nela, justificando a luz da janela, foi com o Dome e a 300D. Beleza, depois dessas cenas a gente foi lá para a área externa. A intenção lá externa era fazer a cena final do filme e também o pessoal interagindo, tá bom? Como se fosse à noite e tudo mais. A gente aproveitou para usar as luzes do bar, os LEDs ali, né, para dar uma colorida e tudo mais, e também levamos o bastão para fazer alguma cor. Então, onde você vê um recorte azul e tudo mais, é o bastão, o 15C da Nanlite. Todos esses flares que vocês vão ver nessa cena são flares causados pela 600D, amarelinho ali também, como se estivesse tipo caindo o dia. E esse look é da 58 Helios. Todo mundo já ouviu falar da 58 Helios? Se não, gente, pesquisem. É uma lente super barata e super styling, tá bom? A gente usou bastante ela e a 24mm também, da Zin. Nessa cena aqui interna, como que a gente pensou na luz? A gente usou uma 300D com difusor, a gente usou duas Vector Gear, que são dois bastões ali de mais ou menos uns 45 centímetros, para justificar essa luz verde da Heineken. E de recorte a gente usou a 1200 com a gelatina amarela. Essas cenas foram gravadas com a 24mm da Zin, a gente adora essa lente, e
tudo em handheld. Essa aproximação que vocês estão vendo aí foi feita tudo em handheld, com o foco já cravado na chegada. E essa cena em plano fechado, né? A gente fez o plano aberto, depois a gente fechou, também foi feito com ela saindo ali da bebida até a golada. Essa cena, eu vou confessar para vocês, foi uma das cenas mais difíceis. Pelo cansaço, pela luz que não acertava e tudo mais. Mas como que a gente fez? A gente iluminou o ambiente para tentar deixar ele com cara de dia, com a 1200. A gente colocou a 300D para iluminar ele e a gente voltou um pouquinho da luz com o rebatedor. Tá? Atrás dele não dá para ver muito porque a Vector não tem tanta potência assim, mas a gente queria usar a Vector para motivar essa luz verde e fazer o recorte RGB. Essa cena a gente seguiu com a mesma ideia de deixar o bar mais claro, mesmo não tendo luz. Tem até uma parte que eu explico aí, dá uma olhada no que eu falo. A gente acabou de rodar uma das cenas que foi bem difícil, porque tinha bastante detalhe ali na chopeira e tudo mais. E era uma cena para ser de dia. A gente precisava deixar ela com um pouco mais de cara de dia, só que é à noite, a gente não tem nada de luz. Então a gente pegou a 1200, somamos com a 300 aqui e aí a gente conseguiu ter um lookzinho mais de dia. Vocês vão ver como é que ficou. Demorou? O João também colocou uma Vector Gear ali verdinho para puxar essa cor da Heineken, tá ligado? Fazer um contra nele. Então essa cena ficou mais ou menos assim. Vou mostrar como é que era pra ser no monstro e como que ficou na vida real. Demorou? Se juntássemos todas as tradições do carioca. E se juntássemos toda a tradição dos cariocas? A gente acabou deixando a cena do começo do filme no final porque a gente queria desconectar essa cena do filme. Então, como o filme aconteceu quase todo na parte da manhã, a gente queria deixar essa cena na noite, como se estivesse tipo à noite, pensando, nananana. Então a gente fez essa cena com uma luz só, porque a gente queria deixar bem dramático, então só tem uma luz ali iluminando ele e a gente queria tentar não revelar que ali era o bar, tá bom? Agora você já sabe, então a gente entregou o nosso segredo. A gente também fez essa cena de gimbal, foi meio difícil, a gente tentou fazer ela no reverso, funcionou, mas na última tentativa eu consegui fazer a chegada perfeita de foco e aí foi o que ficou. A gente queria ter um braço robótico, um trilho daqueles, mas eu queria, mas não tem. Então nessa luz aí você pode ver que é uma luz que está vindo de cima ali dele, sem revelar o rosto dele, somente iluminando o papel e dando bastante contraste ali. Então, ó, mais uma vez agradecer toda a equipe da Vilas Monte, o João que começou gravando o making off, depois foi dar assistência na luz, o Diego, a Dan que fez todas essas fotos de bastidores aí que ficaram incríveis, o Ali que ficou de assistente de câmera ali também, ajudou demais. E talvez o maior aprendizado que eu tiro desse trampo é que é muito importante você ter uma equipe alinhada, todo mundo sabendo o que tem que fazer. É muito importante ter equipamento. A gente fala que nem tudo é equipamento, mas cara, tem hora que precisa. Eu sem a 1200 aí, eu seria muito limitado de ter, que com certeza eu teria que estourar algumas coisas. E a gente sabe que estourar, né, clipar a imagem, mostra um certo amadorismo de certa forma. Existe licença poética para isso? Existe e tudo mais, e tá tudo bem. Mas quanto mais você quer mostrar um profissionalismo no seu trabalho, você tem que certamente entender algumas regras e tentar chegar nesse nível, tá? Então esse era o nosso objetivo, então foi muito legal a gente ter a 1200 da Aputure aí, tanto que depois disso a gente comprou a 600D, que é essa luz que está iluminando a gente aqui. Tá? E aproveitando, agora que eu falei das 600, a gente vai fazer um vídeo bem legal para postar para vocês sobre a chegada da 600D aqui. A gente tentou fazer algo mais artístico e tudo mais, a gente está com algumas referências na cabeça, então a gente está explorando um pouco essa linguagem. Demorou? A gente vai fazer o vídeo sobre ela e sobre algumas coisas que a gente também comprou no AliExpress. Demorou? Inclusive essa luz aqui a gente comprou no AliExpress e não chegou, foi devolvida, tá sendo um porre, tá bom? Depois eu troco uma ideia com vocês sobre isso. As câmeras também estão super resolvendo pra gente, tanto a 7.4 quanto a FX6. A FX6 assim é muito parruda, entrega muito, tem um ND interno, tem um arquivo incrível, até hoje a gente não sentiu necessidade de gravar em RAW. Tá? A gente tinha Blackmagic que gravava em B-RAW, hoje em dia tem C70 gravando em RAW Lite, tem a Red Komodo gravando
em RAW, mas eu sinceramente até agora não senti a necessidade de filmar em RAW, beleza? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa para trocar ideia, manda aqui pra gente que vai ser um prazer pra gente responder. Demorou? Então, além de você comentar o que você achou, tirar dúvidas aí, não esqueça de se inscrever no nosso canal e seguir os nossos arrobas lá no Instagram. Vou colocar aqui Bruno Montoya, @Bruno Montoya, @Vilas Monte Filmes e de toda a equipe. Demorou? Tamo junto.